Marcos capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-lhe si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntando-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui fala da história de um cego. O cego naquela época, todas as pessoas que tinham algum problema, deficiência, era rejeitado pela sociedade. O que restava dele é mendigar. Ele vivia ali mendigando à beira daquele caminho. E Jesus, ele ouviu falar de Jesus de Nazaré. Ele ouviu falar que Jesus de Nazaré operava milagre. Ele ouviu falar que Jesus fez um milagre na festa do casamento, que transformou a água em vinho. Fez um grande milagre ali. Ele ouviu falar. O que ele fez? Ele guardou no seu coração. Ele guardou aquela semente da fé, meu irmão, que muitas vezes falta em mim e você. Ele ouviu e guardou aquilo no coração. Para ele talvez não tinha mais esperança. Devido à sua situação, ele era humilhado pela cidade, pela sociedade. Ninguém dava nada para ele, ninguém dava oportunidade, era desprezado. Mas o Senhor, ele chega aos necessitados. Aleluia! Eu não sei o que você tem passado, qual é a sua necessidade, mas eu conheço Deus, que ele supre todas as nossas necessidades. Então esse servo, ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Ele estava onde? À beira do caminho. Meu irmão, não saia deste caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É dele que vai vir o teu milagre. Não é do pastor, não é de mim. Muitas vezes nós estamos olhando para Jesus da maneira que a gente deveríamos olhar. Ou você vai esperando um milagre. Ah, Deus usa aquele varão ali. Realmente, Deus pode usar a gente como um canal de bênção. Mas que você venha saber, crer no teu coração que Deus tudo faz, tudo opera. Nós somos só apenas um canal de bênção nessa terra. Como Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção. Que eu e você sejamos bênção na vida do nosso próximo. Aleluia. No versículo 47 diz assim: E ouvindo. Irmãos, quantos precisa ver para crer? Ele era cego. Ele não viu, ele ouviu. Em Romanos 10, 17 diz assim: De sorte que a fé é pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Que nós venhamos ter essa fé como Ele. O Senhor está à procura de homens de fé. Para que Deus venha operar na minha e na tua vida, a gente tem que ter fé. Porque daí sim Deus vai agir. Mas se tiver incredulidade no nosso meio, como que Deus vai operar na minha vida e na tua? Será que nós temos essa fé que tanto fala da Bíblia, que tanta gente escuta nas igrejas, através dos pastores pregando? Será que verdadeiramente a gente tem essa fé?
Deus está à procura de homens de fé, porque assim Ele vai operar o milagre na tua vida. Aquilo que você espera, por aquele que você tem orado. Bartimeu, ele ouviu falar. Daí eu fui lá, em João, no capítulo 1. Ia ajudar aqui mais ali. Em João, no capítulo 1, que diz assim, vamos começar a partir do 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse, achando daquele de quem Moisés escreveu na lei, e quem se referiam os profetas, Jesus de Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa? Alguma coisa boa? Respondeu Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Respondeu Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Bem-aventurados cegos que veem a Jesus. Bem-aventurado que para que possa ver. Será que nós também estamos cegos espiritualmente? Você precisa ver para crer, meu querido irmão. Faça como Bartimeu. Ele ouviu falar. Ele creu que aquilo que ele precisava viria de Jesus. Ele não ia pedir para o homem comum, porque não é o homem comum que vai te dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Ele sabia em quem ele estava crendo. Em Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não esperam e prova das coisas que se não veem. Bartimeu estava fundado em Cristo. Ele estava firme em Cristo, porque é dele que viria o teu milagre. É dele que virá o teu milagre também nessa noite. É dele que virá, meu querido irmão. Você tem que crer, você tem que ter fé. Ele gritou. Veja, ele ouvindo. Ele gritou. Primeiro ele ouviu. Depois ele gritou, ou seja, clamou. Ele adorou o Senhor aqui. Ele não podia muito bem falar assim, Jesus de Nazaré, tem compaixão de mim? Mas o que ele disse? Ele disse, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não temeu aquela multidão. Você sabe que é filho de Davi, tem compaixão de mim? Ele estava ali falando assim, reconhecendo que ele era o Jesus Cristo. Agora as Escrituras estava dizendo que viria o Messias. Ele estava adorando ali a Jesus. Se ele se referisse a Jesus como o homem de Nazaré, seria só apenas um homem de Nazaré. Mas ele viu o Senhor nele, porque Deus era em Jesus. Ele era o próprio Deus, meu querido irmão. Que maneira que nós estamos olhando para o nosso Senhor. Aleluia. Ele olhou para Jesus, reconhecendo Deus, meu irmão. É assim que Deus quer que nós venhamos ter essa fé que ele teve. Aquela multidão repreendia ele. Não porque ele estava gritando, que o barulho incomodava. Porque naquela época você dizer, filho de Davi, ou seja, você está reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Eles não admitiam. Os escribas